Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos gratos a Deus. Mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos na tua casa, aproveitando que os irmãos estão em pé. Vamos ler a palavra na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 12. Aos Romanos, capítulo de número 12. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vamos louvar o Senhor, Júlio? Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas de um rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas de um rio, então irei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou. Aleluia! Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra meu e mergulhar nas águas do eu quero ser limpo como Naamã.
Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida de todos nós. O apóstolo Paulo é uma das pessoas que nos traz muitos conhecimentos e, ao mesmo tempo, as suas palavras também traz a nós cristãos muitas responsabilidades. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, do seu capítulo de número 1 até o capítulo de número 11, ele vem trazendo alguns ensinamentos teóricos, se é que podemos usar esse termo, a partir do capítulo de número 12, ao qual nós lemos. Ele já passa a nos mostrar como é que precisa ser feita ou como precisa ser utilizada essa aprendizagem que nós temos de Deus. Ele começa no verso 1, onde nós lemos dizendo: eu quero fazer um pedido a vocês. Agora vocês já conhecem, agora vocês já ouviram dizer, então eu preciso fazer um pedido ou um apelo a vocês, que vocês possam apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se nós parássemos para pensar neste versículo, este apóstolo, ele clama a nós que conhecemos a Jesus, por conta das coisas que Jesus nos fez. Deus, quando Ele olha para a humanidade, e a Bíblia diz que Ele não vê um justo sequer, mas alguém se levanta em meu favor e em seu favor. Este alguém, Jesus Cristo. Como se ele, conversando com o Pai, ele dissesse: olha, Pai, eles pecaram, mas eu vou ajudá-los. De outra forma, não teria como fazer. A Bíblia, ela é clara quando ela diz, no Antigo Testamento, que eram levados animais para que fossem sacrificados, para que as pessoas pudessem ter os seus pecados, de certa forma, perdoados. Mas chega um momento em que o animal já não faz mais essa limpeza, essa purificação para o ser humano. Mas Paulo, nesse texto que nós lemos, ele diz que nós precisamos oferecer a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo. Agora não é mais aquele sacrifício que chegava no altar e morria, mas um sacrifício vivo e com sabedoria. Precisamos morrer para o mundo, mas nascer para Deus. A Bíblia nos diz que a graça de Deus, ela se manifesta trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que nós precisamos renunciar à impiedade. Nós precisamos deixar o velho homem, nós precisamos deixar as velhas práticas, nós precisamos deixar o nosso eu interior para trás e termos uma nova vida com Cristo. Mas o que é graça? De uma forma muito comum, a gente aprende que graça é um favor imerecido. Ou seja, alguém olha para você, alguém olha para mim e diz: você errou, você não merece, mas eu vou fazer. Foi isso que Jesus fez. Olhou para nós enquanto pecadores e nos ofereceu a sua graça, algo que nós não merecíamos. Pelos nossos méritos, nós jamais conseguiríamos ter vida transformada, mas Ele nos ofereceu
a sua graça. Jesus também, com essa graça oferecida a nós, Ele também traz junto para as nossas vidas o perdão. E aí a gente prega e ouve muitas pessoas pregando, dizendo que nós precisamos ter o amor ágape, um amor parecido com o amor de Deus. Mas Deus, irmão Joel, Ele olhou para nós, sendo pecadores, a Bíblia diz, e nos perdoou. E nós, muitas vezes, olhando para os nossos irmãos, e não temos condição de perdoar. Quando nós lemos 2 Pedro, capítulo 2, e verso 21, se não me falha a memória, o texto vai dizer que Ele nos deu exemplo, para que nós possamos seguir as suas pisadas. Nós sim queremos o perdão de Deus, mas muitas vezes não queremos perdoar. Nós queremos o benefício de Deus, mas muitas vezes não queremos beneficiar ninguém com o benefício que o próprio Deus nos deu. E é muito fácil nós olharmos para alguém e condenarmos este alguém, mas às vezes é um pouco mais difícil nós olharmos para dentro de nós mesmos e dizer: olha, eu sou falho, eu pequei. Junto com essa graça e com esse perdão que Deus nos oferece através de Jesus, Ele também nos traz a salvação. Salvação é um presente que Deus nos dá. Ou será que se fosse para Deus olhar para o que eu faço, ou para o que você faz, Ele diria para nós: você é merecedor, por isso eu vou te salvar? Será que Jesus, Deus, diria isso? Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 53, o texto diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo. E chega no versículo de número 4, e ele diz assim: nós olhávamos para ele e não víamos nenhuma beleza, mas ele foi ferido pelas minhas transgressões, ele foi moído pelos teus pecados. Ele não merecia nada, nós é que merecíamos, mas Ele nos ofereceu de graça. Ele nos ofereceu de graça. A graça, o perdão e a salvação. E aí o apóstolo Paulo vem nesta noite nos fazer lembrar, dizendo: olha, irmãos, eu quero fazer um pedido para vocês. E não é nada difícil. É simplesmente que você ofereça o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Jesus, Ele nos deixou uma palavra interessante, quando Ele diz assim: quem quiser vir, pastor Márcio, após mim, negue-se a si mesmo. É muito fácil seguir a Jesus, não é não? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Vem e segue-me. É simples. Sim ou não? Você acha que é simples seguir Jesus? Pode ser que aqui dentro tenha alguém que está aqui, mas gostaria de estar em outro lugar, nesse exato momento. Há aqueles que estão em outro lugar, mas gostariam de estar aqui. Muitos que gostariam de estar aqui, mas estão em um leito de hospital, estão em uma cama de enfermaria, estão em uma UTI, estão em lugares difíceis. Por essa razão não puderam estar aqui.
Mas eu quero acreditar que eu e você estamos aqui porque escolhemos estar aqui. E aí Jesus disse: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha e siga-me. E o apóstolo Paulo nos lembra nessa noite de como é fácil servir a Jesus. Não é ser crente, irmão, é ser servo. Não é ser crente, é seguir a Jesus. Oferecer ao Senhor o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Já foi dito aqui no momento da oferta. Você pode oferecer o seu dinheiro, você pode oferecer o seu tempo. Diga-se de passagem que o sábio Salomão, escrevendo, disse que existe um tempo para todas as coisas. E eu pensando nisso, eu fiquei pensando, meditando e me lembrei de que vai chegar um dia, evangelista Lucas, que Deus vai pedir conta do nosso tempo e aonde nós gastamos ele. O que nós fizemos com o nosso tempo? Será que o nosso tempo está sendo bem aproveitado? Ou será que nós estamos vivendo e no final nós vamos perceber que perdemos o nosso tempo? Nós precisamos oferecer a Deus o nosso culto. Mas o que é sacrifício? Será que sacrifício é eu entrar na igreja de joelhos, fazer como muitos fazem, andar quilômetros de joelhos, ou oferecer penitência? Será que isso é sacrifício? Ou será que isso é o sacrifício que Deus espera de nós? Será que sacrifício, o que nós devemos oferecer a Deus, é chegar em casa e dizer: meu Deus, mais uma vez eu tenho que ir para a igreja. Eu não queria ir hoje, mas eu vou fazer este sacrifício. Como se Deus precisasse de nós. Deus não precisa de nós. Deus está assentado, a Bíblia diz, em um alto e sublime trono. Ele está acima de todas as coisas. Se eu o adoro, Ele é Deus. Se eu o oferto, Ele é Deus. Se eu não faço, Ele continua sendo Deus. Mas e quem sou eu se Ele não estiver na minha vida? É por isso que a Bíblia diz que o nosso culto, ele precisa ser oferecido como sacrifício, não no sentido de nos sacrificarmos por isso, mas fazermos com prazer. Quando nós fomos aceitos por Jesus, a nossa vida ela precisou ter uma transformação. A gente observa que quando Nicodemos chega para falar com Jesus, ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor é mestre, porque ninguém pode fazer isso que o Senhor faz. E Jesus diz para ele: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos então, parece que o seu pensamento dá uma embolada e ele fala assim: como que é isso? Vou entrar de novo no ventre da minha mãe e vou tornar a nascer? E aí Jesus responde dizendo: não, você precisa nascer da água e do Espírito. E aí quando você observa uma mãe que está com um bebê no colo, um pai que está com um bebê no colo, você vai perceber que esta criança, ao nascer, ela traz consigo algumas características do pai ou da mãe. Logo, nós quando temos esse novo nascimento em Cristo, nós precisamos trazer conosco
algumas características de Cristo. Será que Jesus andaria onde eu estou andando? Será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Será que Jesus pensaria o que eu estou pensando? Eu nasci de novo, nasci de Jesus. Será que as minhas atitudes mostram e manifestam Jesus? É isso que nós precisamos trabalhar em nós todos os dias. Porque nós não somos salvos sempre salvos. A nossa salvação, ela é dia após dia, diariamente. Por isso, quando nós acordarmos pela manhã, a gente precisa dizer: Senhor, me guarda neste dia, me ajuda a viver mais um dia na sua presença. Lá na congregação da Vila Industrial, onde a gente, pela misericórdia de Deus, estamos, eu tenho o costume no culto do domingo à noite de dizer para os irmãos: o meu desejo é que esta seja a melhor semana da sua história, que esta seja a melhor semana da sua vida, que onde você colocar o seu pé seja abençoado, que onde você colocar as suas mãos seja próspero. E um desses domingos a gente encerrou o culto e eu não disse nada disso. Uma irmã me parou na porta e disse: pastor, eu preciso que o senhor abençoe a minha semana. E ela disse: quando fala no culto que é para a gente ter uma semana abençoada, parece que a semana é diferente. As nossas palavras precisam ser palavras de bênção. As nossas atitudes, depois que aceitamos a Jesus, precisam ser atitudes de servos de Jesus. Eu quero fazer um pedido a vocês, diz Paulo, que por tudo aquilo que Jesus fez por vocês, ou tudo aquilo que Deus fez por nós através de Jesus, que vocês possam ter uma atitude de apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos ler Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Olha aí o texto que nós falamos, ó. Não é uma obrigação. Servir a Jesus não é e não pode ser uma obrigação. Dentro do serviço de Deus, existem algumas obrigações, mas não o servir a Jesus, o seguir a Jesus. Isso precisa ser um ato de voluntariedade. Os irmãos se lembram daquele servo que foi buscar uma esposa para Isaac? E ela vai tirar água, ela vai dar água. E ele não pede. O moço não pede. Mas ela diz por si mesma: eu quero dar água também para os seus camelos. Voluntariedade. O servir a Deus é voluntariedade. Então, quem quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Cruz é sinal de sofrimento. Só tem um porém. Se você estiver servindo a Jesus, Ele diz assim: tome o meu jugo.
e o meu fardo que é leve. Então, se nós estivermos servindo a Jesus, as nossas dificuldades para nós vão parecer difíceis, mas se Jesus estiver ao nosso lado, Ele vai nos ajudar a passar por elas. Os discípulos em alto mar, as ondas vêm, assolam o barco, Jesus dormindo na polpa do barco, mas Jesus estava ali. Agora é preciso conversar com Ele. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me ajudar. Mas o apóstolo Paulo, no versículo de número 2, ele nos dá mais um compromisso, uma responsabilidade, quando ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma que o mundo oferece. Sabe quando você faz um bolo, aquela massa de bolo, se você colocar em uma forma reta, o bolo fica reto. Se você colocar em uma forma redonda, o bolo fica redondo. Do jeito que você coloca a massa depois de assado, ele vai permanecer. E aí o apóstolo Paulo vem dizendo para nós: olha, vocês não se informem ou não tomem a forma que o mundo oferece. Porque do jeito que você for formado, você vai ficar. É por isso que nós precisamos ser alunos da escola bíblica dominical. É por isso que nós precisamos frequentar os cultos de ensino bíblico, os cursos teológicos. Do jeito que nós formos moldados, nós seremos. E se nós formos moldados por Jesus, nós vamos nos tornar parecido com Ele. Esses dias eu disse para alguém aqui na secretaria: olha, quanto mais você caminha com uma pessoa, mais parecida com ela você se torna. Quanto mais você caminhar com Jesus, mais parecido com Ele você vai ficar. Então, ao invés de nós tomarmos a forma que o mundo oferece, o texto nos orienta a nos transformarmos. E como é que eu faço essa transformação? Aí o texto também nos oferece um caminho, uma orientação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas o nosso entendimento, ele é moldado por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê, a forma com que a gente procede, mostra quem nós somos por dentro. Aí tem um texto na Bíblia que diz assim: mas quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos nos moldar. E aí você pode perguntar assim: mas e depois disso tudo? Depois que eu ofereci o meu corpo em sacrifício vivo, depois que eu tomei a decisão de seguir a Jesus, depois que eu resolvi, através do sacrifício de Jesus, mudar a minha mente, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de proceder, de falar, o que é que vai acontecer? Aí o texto também nos responde. Aí nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vale a pena lembrarmos que a graça de Deus
este favor que nós não merecíamos, mas que Jesus fez por nós, através do sacrifício do Calvário. Isso não pode ser barganha para nós. Não tem como trocarmos com Jesus. Olha, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Se o Senhor fizer aquilo, eu vou fazer aquilo. Não é mérito próprio. A Bíblia diz que existem vasos de honra e existem vasos de desonra dentro da casa. Às vezes o vaso é bonito, mas vai depender do que você coloca dentro. Nós somos vasos. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em nós, a nossa vida ela é mudada. As coisas são diferentes. Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos renunciar muitas coisas. Consegue pôr para nós aí o hino de número 186? Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Você pode se pôr de pé? Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus